Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é Trunfos. Ela foi dada em Wilmington, Carolina do Norte, Estados Unidos, em 19 de novembro de 2016. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Estes são os momentos onde meu parceiro se afasta. E uma corrente contínua de consciência, chamada canalização, é o que vocês ouvem. Nós demos muitas mensagens sobre muitos temas. Esta mensagem em particular pode não ser tão profunda ou tão longa, mas será explicativa. Para que eu possa fazer isto, eu quero que você relaxe por um momento. Meus queridos, há um sistema benevolente para as almas que estão na Terra. É um sistema de honra e amor. Nesta nova energia, é quase como se vocês tivessem dado permissão para melhorar suas vidas, para que o relógio vá mais rápido. Talvez que coisas aconteçam de uma forma mais rápida do que normalmente aconteceria. Esta não é uma situação incomum, mas a energia de hoje criará aqueles tipos de coisas que vocês não esperavam. Eu quero falar sobre os trunfos. O que eles são, o que significam, como eles têm sido, alguns deles. Mas, para que esta explicação seja compreendida, aceita, para que seja bela, você precisará imaginar algo. Se você estivesse vindo de um outro planeta, para observar a sua história, sem emoções, eu posso então contar a história. Mas conforme eu conto essa história sobre os trunfos, tanto para os seus avós, para você, sempre há emoções envolvidas. Há tendenciosidades. Eu direi uma coisa e você ouvirá outra. Não pode ser assim. Um aviso. O que vem precisa estar desconectado daquilo que você pensa que sabe, das emoções, de quem você é ou o que você pensa que aconteceu, mesmo daquilo que é histórico. Vocês são aliens vindo de outro planeta. Vocês estão imaginando isto. E a história será contada a você sobre uma raça da qual você não é parte. Então você não tem nenhum apego a nada. E é assim que você precisará ver esta lição, para poder compreendê-la integralmente. A beleza de um sistema que empurra você quando você precisa ser empurrado. Trunfos. Difícil de definir. Eles podem ser eventos. Eles podem ser invenções. Eles podem envolver um humano ou alguns. Eles podem ser uma de muitas coisas, muitas de uma coisa. Mas eles seguem uma linha de tempo para a qual vocês podem olhar. Nós queremos falar sobre alguns dos trunfos que vocês já tiveram e os atributos sobre os quais você talvez não tenha pensado. Nós faremos um pouco da numerologia deles conforme prosseguimos e daremos uma olhada nas energias que preveem não o que acontecerá, mas a energia do que é. A numerologia é algo que estabelece um padrão energético. E quando vocês veem o que nós chamamos de numerologia sincronizada, onde há os mesmos números em muitos lugares, isso diz muitas coisas. Você vem de um outro planeta. Você veio aqui para ouvir a história de alguns dos trunfos
na história da própria Terra. Querido Cryon, você poderia dizer, o Espírito cria os trunfos? Resposta, não, vocês criam. Querido Cryon, isso significa que nós os criamos onde eles não estavam antes, ou nós os criamos abrindo uma porta para permitir que eles venham? Número 2. A sua consciência, em certo ponto do tempo, dá uma permissão para os trunfos. Defina trunfo, Cryon. Esta é uma explicação parcial. Um trunfo é uma invenção, uma pessoa, algo, um evento que muda o planeta. Se for uma invenção, precisa estar fora da previsão do que normalmente teria ocorrido para a evolução da ciência. Precisa ser algo que muda o paradigma. Isso frequentemente vem de uma pessoa. E quando vocês veem isto, vocês então saberão que há um trunfo. Às vezes, é um evento inesperado, completo e totalmente, e que muda todos. Então, nem sempre é uma pessoa, nem sempre é uma invenção, às vezes é coletivo. Ah, mas vocês podem dizer, porque em cada simples trunfo, ele pega todos de surpresa. Vocês tiveram alguns deles. Eu listarei alguns para que vocês possam ter a ideia do que nós falamos. Vocês também poderão ver, às vezes, um sistema de singularidade quando se trata de inventores. Vamos falar sobre Tesla. Tesla é um trunfo. Tão inesperado foram suas ideias e seus conceitos, que até mesmo hoje em dia, aqueles que estão na engenharia eletrônica darão uma olhada naquilo que ele inventou e dirão, como é possível para qualquer pessoa ter visto isto? Se você estudar a corrente alternada, é um enigma. Relacionamento de fases é um enigma. Todos os engenheiros elétricos olham para isso e eles dizem, isto é brilhante além do brilhante. Este foi Tesla. O que vocês sabem sobre ele é isto que ele trouxe a vocês. E agora, uma mente brilhante como aquela poderia ter outras coisas, você não acha? E ele tinha. E você pode dizer, bem, onde estão elas então? Elas foram congeladas, todas elas. Ele apenas foi capaz de promover aquela coisa que vocês precisavam. E o brilhantismo da mente dele, que tinha todas as outras coisas, foi incapaz de prosseguir. Deixe-me levar ele para a oficina dele por um momento. Se você olhar ao seu redor, ele não está aqui. E se você olhar ao seu redor, há algo estranho. Você verá um teto e há grandes marcas onde as coisas saíram de sua mesa e se chocaram contra o teto, porque ele havia dissociação de fase. Ele sabia o que era. Ele podia decidir colocar objetos em certos lugares. Não era antigravidade, era gravidade projetada. Era massa com um desenho. Ele sabia, ele viu. Frustração foi que ele não tinha os computadores e as ferramentas para ser preciso o bastante para fazer com que isso funcionasse de forma regular. Isso é apenas uma dessas coisas. Não teria sido correto para a época. Se aquilo tivesse sido apresentado para a humanidade, vocês não estavam prontos, mas vocês estavam prontos para a eletricidade. Este inventor morreu frustrado, pobre, em um quarto de hotel que nem mesmo era dele. Ele veio para fazer uma coisa.
E ele fez então a passagem. Isto é muito comum. Os outros trunfos que vieram têm algo mais em comum. Que a Terra estava pronta para uma invenção específica. E eles foram aqueles que receberam crédito. Mas foram as invenções que foram os trunfos e não eles. Eu darei a vocês alguns exemplos. Os irmãos Wright. Não é estranho para vocês que não tenha sido há tanto tempo atrás que vocês então tiveram voos motorizados? Meus queridos, os chineses têm empinado pipas por milhares de anos. Vocês não sabem que eles conheciam a dinâmica dos pássaros. Vocês acham que século após século passaram-se e ninguém jamais compreendeu isso? 2 construtores de bicicleta compreenderam. Isso é estranho bastante, mas o fato é que eles apenas venceram os franceses por 2 semanas. Agora, isto é estranho. É quase como se a invenção que estava pronta para ser dada ao planeta foi dada como um trunfo. Naquela época. E se eles não tivessem feito, eu quero dizer, os irmãos Wright, outros teriam. É quase como se as invenções fossem dadas ao mesmo tempo, e aqueles que captaram primeiro foram aqueles que receberam o crédito. Agora deixe-me contar-lhes sobre os irmãos. Isso é histórico. Tudo o que eles fizeram foi o que vocês viram em Kitty Hawk. Eles nunca passaram, na verdade, a deformação da asa. Eles nunca foram para os primeiros dias. Eles nunca foram para um voo que fizesse sentido. Parou lá. Meus queridos, um deles, até mesmo isso foi comentado, cometeu suicídio. Disfunção. Tristeza. E eles morreram sem jamais serem incapazes de ter aquela bela invenção desenvolvida, e outros a assumiram. Eles vieram para fazer o que eles fizeram. E foram adiante. Isso é mais comum do que vocês imaginam com os trunfos. Especialmente quando se trata de invenções que mudam este planeta. Não conceitos, mas invenções. Quem inventou o rádio? Ninguém sabe. Marconi? Ele recebeu crédito para isso. No momento certo, no lugar certo. Mas devido à disputa sobre se ele inventou ou não, vem do fato de que 5 outros inventaram quase no mesmo dia. Ele foi o primeiro ou ele foi um de muitos? Uma invenção que estava pronta para ser inventada e que a Terra estava madura e pronta para ela, foi entregue para a consciência do planeta no momento certo. E aqueles que estavam recebendo, receberam a invenção. Eu estou dando a vocês coisas para pensarem a respeito. Nós dissemos que há invenções no futuro, uma em particular, que vocês não receberão até que o momento esteja correto. É quase como se houvesse um teto de pensamento com relação àquilo que vocês podem fazer, e não será feito. Nós até mesmo demos alguns dos atributos. Não estamos preocupados se vocês farão isso antecipadamente, porque nós sabemos que o trunfo está vindo e a invenção está vindo. Nós dissemos o que seria. Nós dissemos que seria a habilidade, finalmente, para ver campos quânticos. E se vocês puderem fazer isso, isso reescreveria a física como vocês a conhecem. Vocês poderiam ver os padrões. Haveria o grande ahá. Vocês seriam capazes de trabalhar com aquilo que mostra-se a si mesmo de forma perfeita, ao invés de estar na escuridão ou de ser invisível, ou algo que você precisa quebrar átomos para descobrir. Estaria lá diretamente diante de vocês. Objetos sem massa seriam muito fáceis se vocês pudessem ver os padrões. Isso reinventaria praticamente a roda. E nós dissemos que seria a invenção, o trunfo, a invenção do século. Não energia livre. Isso está vindo de forma normal. E então aqueles que dizem, por que nós não podemos ter isso agora? O que impede isto? E então nós dissemos, é muito fácil transformar em arma. Quando vocês chegarem a um ponto onde vocês não o transformarão em arma,
Ele será seu. E isso está vindo. É natural. E virá quando for o tempo. Assim como aconteceu com os irmãos Wright, assim como Tesla. Assim como Einstein. Einstein, um trunfo genuíno, não era um pensador quântico. Mas o que ele apresentou está ainda vivo e bem até hoje. E eles ainda estão olhando para dentro do átomo, procurando os conceitos que ele deu a vocês. Então eu farei esta afirmação. Einstein não terminou ainda. Porque os próprios conceitos que ele continuou a receber por seu trabalho serão aplicados para a invenção do século. Portanto, os princípios einsteinianos, mesmo que não sejam quânticos, estarão muito envolvidos naquilo que está vindo. Você poderia dizer que ele foi um trunfo e continua a ser. Diferente dos outros, que simplesmente deram algo a vocês que foi desenvolvido por outros, ele deu a vocês um conceito que dura e dura e dura. E então aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Desconecte-se das suas emoções. Você veio de um outro planeta para observar estas coisas. A Segunda Guerra Mundial não foi um trunfo, mas o homem que a criou, sim. Ninguém o esperava. Como poderia ter acontecido dessa forma? E foi a mais abjeta carta da velha energia, que jogou a si mesma exatamente como ela deveria ter feito com a consciência desse planeta. Vocês tinham apenas terminado a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial foi uma extensão da Primeira. Aconteceu de novo. Só que desta vez, as armas estavam se tornando maiores. Foguetes vocês já tinham. A Segunda Guerra Mundial não foi um trunfo. Foi o homem. E vocês sabem de quem eu falo? Que foi o trunfo. O trunfo matou milhões de pessoas. Desprezível, ele mostrou o lado escuro da humanidade mais do que vocês jamais tinham visto antes. Ele quase alcançou a falência da civilização se ele tivesse ganhado. Um homem criou um trunfo tão intenso que quando terminou, o mundo inteiro suspirou. E por um momento, houve um lampejo de uma percepção de que isso não pode acontecer. E então começou. Sem aquele homem, vocês não teriam a União Europeia, não teriam as Nações Unidas, não teriam a tentativa da unidade. Sem aquele homem e todas as vidas envolvidas, vocês nunca teriam o que vocês têm hoje. Desapegue-se de sua lógica. Não foi criado pelo Espírito, meus queridos. Este é o lado escuro, em seu pior, se mostrando, tendo uma atuação livre no mundo. E o mundo se opôs a ele. Foi o início, literalmente, há mais de meio século atrás, do que vocês começam a ver agora. A mudança na qual vocês estão é algo que acontece lentamente. Não acontece toda de uma vez. Foi o início de algo mais. Vocês tiveram a Guerra Fria, foi uma ocorrência natural, a partir de uma consciência que era parte da Segunda Guerra Mundial. E então os soviéticos caíram. A Guerra Fria não continuaria. Ela não podia. Meus queridos, aquele foi um trunfo também. O trunfo que precisava acontecer. Porque a intenção que vocês tiveram depois da Segunda Guerra Mundial, o suspiro coletivo que vocês deram, como uma raça humana que disse, isso não acontecerá novamente. Então não podia se personificar na Terceira Guerra Mundial. Não podia. Absolutamente não podia. A consciência aqui disse não.
e terminou. Aquele foi um trunfo. E mudou tudo. Foi inesperado. Ninguém viu isto chegar. É isto que é um trunfo. Ele muda tudo. Ele pode não mudar da forma como vocês gostariam, imediatamente, mas cria aquilo que você precisa mover-se devido à mudança. Meu parceiro fala sobre o campo. Uma física benevolente que quer harmonia. E que nesta nova energia, que vocês chamam de mudança, é mais poderoso do que jamais antes. É física simples. É a lei da harmonia, se quiserem chamar assim. É entrelaçamento. E isto agora é o que vocês estão observando. É que o que quer que aconteça aqui, o que quer que você pensa que esteja acontecendo, eu quero que vocês se lembrem de que o campo está empurrando de formas que vocês não podem ver, ou compreender, ou saber a respeito. E então houve Steve Jobs. Ele é um trunfo. O que ele fez não tem nada a ver, necessariamente, com tecnologia. Tinha a ver com o paradigma da música. Como vocês tratam as comunicações que vocês têm e o que é possível que vocês podem fazer. Um trunfo. Alguns perguntam, este era Tesla retornando? Não, meus queridos. Tesla está de volta para fazer outra coisa mais tarde. Steve Jobs fez basicamente uma única coisa. E então ele morreu. Vocês percebem algum tipo de conexão de pontos com alguns dos inventores que vieram para dar a vocês aquela única coisa para a qual eles deveriam ter vindo e nada mais? Se ele tivesse vivido, poderia haver mais? Sim. Mas vocês não estão prontos para isso ainda. A consciência precisa apoiar o que acontece. Nenhuma emoção. Você está na sala de aula, você veio de outro planeta e você está olhando agora para o final de 2016. E lá está a eleição. 2016, vamos fazer a numerologia. 9. O fim. 9 é completude. E quando você vê um 9, frequentemente significa a completude de algo. Frequentemente é de um ciclo de tempo, uma energia. É a completude de um paradigma, mas é muito forte. Os 9 são mais fortes do que muitos dos outros aspectos numerológicos. E vocês podem senti-los. Vocês falam sobre o presidente. O trunfo que foi eleito será o 45º presidente. Que coincidência! É um 9. Um 9 e um 9 juntos. Eleito em um ano 9. É um presidente 9. Eu direi a vocês que este é um trunfo que ainda não terminou. Há mais coisas vindo. Vocês não sabem o que não sabem. Não estabeleça em suas mentes, antecipadamente, de uma forma ou de outra. Você vem de outro planeta. Não há emoções, não há tendenciosidades, não há política. Nada. Apenas olhe para isso pelo que é. Um grande bastão foi inserido e ele será remexido. E conforme o bastão se remexe, outras coisas responderão e acontecerão coisas que nunca aconteceram antes. Eu digo a vocês, meus queridos. Velha alma, eu quero que você relaxe com os trunfos. Eles fazem o que fazem, com um propósito para que vocês tenham uma melhor civilização no futuro. Esta é a mensagem. É tão comum vocês responderem. E a reação é exatamente esta. Mesmo se for com alegria, ou tristeza, ou frustração, você vem de um outro planeta e você está olhando para baixo e está vendo essas coisas. Não é interessante? Um 9 e um 9 juntos. Isso significa que será o fim de algo. Será o fim, talvez,
da velha forma como as coisas eram feitas. O que é novo, não estabeleça em sua mente para onde está indo. Não ouse estabelecer em sua mente para onde está indo. Não terminou ainda. E é sobre isso que queríamos falar com vocês. Você pode relaxar diante da incerteza quando se trata do seu próprio país? Você pode relaxar diante do não saber o que vem a seguir? Quando você está tão envolvido? Este é o teste de um trabalhador da luz. Esta é a velha alma que pode respirar e dizer, isto será interessante observar. E que não tem nenhum interesse investido, com medo ou frustração. Você vem de um outro planeta, você está olhando para baixo. Não há energia, não há emoção. Simplesmente é. Esta é a história dos mais recentes trunfos. Sim, deixamos alguns de fora. Alguns foram simplesmente o desenvolvimento da ciência natural, a descoberta do DNA, a invenção da bomba atômica. Não foram trunfos. Isso são vocês em uma evolução normal da ciência. Não. Estamos falando sobre as coisas realmente inesperadas. Há mais vindo em sua direção. Sem emoções. Sem qualquer coisa. Vocês podem ver a benevolência de um sistema que se preocupa bastante com vocês para dar a vocês os trunfos sem emoções. Você pode ver a beleza de um sistema que ama a humanidade a tal ponto que permite que as coisas mudem mais rapidamente, ao invés de demorarem mais 3 gerações. Você pode ver o plano que pisca para você, que sorri para você e que diz, aguente firme. Esta é a nova energia. Esta é a mudança. Não deixe nada surpreender você. Esta é a lição que você recebeu do espaço hoje. Agora você pode retornar. Você está frustrado? Você está eufórico? Importa? Eu direi ambos os lados. Não terminou ainda. Há algo vindo. Meus queridos, isto é belo. Não importa o que você diga ou o que você pense, não envie cartas ao meu parceiro. A beleza é quando vocês se afastam e veem quão grandioso isto é, que o Espírito se importa o bastante para colocar um bastão e remexer. Como você se sente? Eu quero que você relaxe e sorria. E saiba que isto não é inesperado, na verdade não. Esta é a mensagem do dia. Na verdade é belo pensar que vocês são considerados o bastante, de forma que a mudança será empurrada adiante e vocês saberão coisas que não sabiam antes. Eu sou Cryon, eu amo a humanidade. Por um bom motivo. E assim é.